O live action de Lilo e Stitch tá batendo na porta, então vem lembrar comigo tudo sobre essa animação tão querida. Eu sou a Mari e você está no Marimatic. Então me vende, compra o coelho pra pôr no meu lugar! Pra quem não sabe, Lilo e Stitch é uma franquia de 4 filmes e uma série. E agora, um live action. Então, bora relembrar cada um deles. O primeiro filme de Lilo e Stitch foi lançado em 2002 e trata da origem do Stitch, ou melhor, experiência 626, e como ele conheceu a Lilo e tudo mais. O filme começa basicamente em meio que um julgamento, que o Jumba, o criador do Stitch, é acusado de fazer uma experiência que não era autorizada. O que rola é que o Jumba é preso e o Stitch, ele é banido. Porém, ele consegue escapar, pegar uma das naves dessa confederação e ir pra Terra. O Plickly, ele é especialista na Terra. Então, a comandante lá de tudo, ela manda o Plickly, que é especialista no planeta Terra, mais o Jumba pra irem atrás do Stitch, porque o Jumba conhece o Stitch, tudo mais. Ele iria capturar o Stitch em troca da liberdade dele. Aí agora conhecemos um pouquinho sobre a Lilo. Uma menina que, digamos, tem muita personalidade. Você é louca! Que é diferente das outras meninas e, por ser diferente, ela não é aceita. Ela tem uma irmã mais velha. Os pais dela sofreram um acidente um dia que tava chovendo muito. Então, a irmã dela cuidava dela e ela não tinha amigo nenhum. E aí tem todo um rolê de uma assistente social indo lá. De acordo com a Nani, já vieram outros. Porque a situação ali tava precária. Tiro soneca à tarde e tomo surra. Toma surra? É, ela me dá uma surra bem dada. Às vezes 5 por dia. Apesar delas se desentenderem, elas amam muito uma a outra. E aí, ao anoitecer, a Lilo acaba vendo uma estrela cadente. Spoiler, não era uma estrela cadente, era o Stitch. E aí a Lilo faz um pedido, tipo a Tiana, pedindo lá pra Evangeline, que ela queria ali um amigo que não fosse embora. Eu preciso de alguém pra ser meu amigo. Alguém que não fuja. Pedido realizado. Um alienígena super problemático do mal, saindo no capricho. O Stitch, nesse pouso super sutil na Terra, é atropelado. E ele acaba, sem as suas armas ou a sua roupa, em um canil. Não sei se isso era bem um canil, era um local para você adotar animais de estimação. Por acaso, a irmã da Lilo, a Nani, escutou a Lilo pedindo, né, um amigo e foi pra esse local pra Lilo escolher um cachorrinho, né, pra ela não se sentir tão sozinha, porque a Nani, ela precisava trabalhar. Ela não podia estar ali toda hora com a Lilo. E aí, obviamente, a Lilo escolhe o animal mais estranho e esquisito do mundo e dá o nome de Stitch. Mas qual era o esquema do Stitch? Ele foi criado para destruir tudo. E aí ele viu na Lilo a oportunidade de se esconder atrás dela pro Jumba e o Plickly não pegarem ele. Porque ele meio que tava em desvantagem, ele tava sem as armas dele e tudo mais. Aí rola uma cena do Stitch pegando um triciclo de uma das meninas que era malvada com a Lilo e indo passear pela ilha porque ele queria chegar em uma cidade grande. Mas não seria possível. É legal viver em uma ilha sem cidade grande. E aí, não tendo um mundo pra destruir, o Stitch ficou meio sem um propósito. Enquanto isso, ele fica com a Lilo e a Nani, que é demitida por conta dele. E aí tem todo aquele lance legal da Ohana, né, família, que quer dizer não abandonar e não esquecer, uma frase assim memorável que marcou esse filme. E eu digo isso porque eles apresentam isso no momento que a Nani quer se livrar do Stitch, mas a Lilo não quer. O papai disse que Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Sem um propósito, Stitch encontra consolo no livro do Patinho Feio. Porém, nesse meio tempo, como a Nani tava sem um emprego, o assistente social chega à conclusão de que a Nani não dá conta de cuidar da Lilo, então ele diz que vai levá-la no dia seguinte. Aí, beleza, os alienígenas que tinham sido enviados para capturar o Stitch estavam demorando muito para conseguir isso, então eles são demitidos e o Ganku, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas outro alienígena é mandado para capturar o Stitch. E nesse rolê todo, a casa das meninas é destruída. Tudo vai de mal a pior, desde que o Stitch apareceu na vida delas. Tudo bem que já não tava indo tão bem, mas só piorou. Aí chega um momento que a Lilo não quer mais saber do Stitch, porque ela chega a essa conclusão. estragou a nossa vida. Porém, ambos são capturados pelo Ganku, mas o Stitch consegue escapar, já a Lilo não. E aí a missão do Stitch vira salvar a Lilo. Como é uma animação, é claro que temos um final muito feliz. E ele consegue salvar a Lilo.
E aí o final desse filme é muito bonitinho, porque o Stitch não é mais aquela máquina mortífera feita pra destruir tudo e qualquer coisa. Ele tem sentimentos, tem uma construção assim muito boa durante o filme do Stitch. É lindo. No início do filme, a chefona tentou conversar com ele, mas ele só xingou ela em outro idioma e tudo mais. E foi isso. Porém, agora no final, ele vira pra ela, porque ele se entrega, e aí ele vira pra ela e pergunta se ele pelo menos pode se despedir. E ela fica chocada com a mudança do Stitch nesse meio tempo, porque ele é um ser totalmente diferente do que ela tinha conhecido no início do filme. Aí é muito fofo, porque o assistente social, que era um cara que trabalhava pro governo e tal, mas foi aposentado, ele dá um toque pra Lilo sobre o fato de que ela comprou o Stitch. Então, tecnicamente, o Stitch era dela. E aí a chefona abre mão, deixa o Stitch ficar ali isolado com a família dele, e o Jumba e o Plickly são abandonados na Terra junto com ele. Olha que bacana. Gostaria de ressaltar algumas curiosidades desse filme antes da gente passar pro próximo. Se você for assistir esse filme no YouTube, no início do filme, a Lilo, ela se esconde dentro de uma máquina de lavar. Porém, aparentemente teve um surto das crianças se escondendo dentro da máquina de lavar. Isso é muito, muito perigoso. E aí no Disney Plus você vai ver que a Lilo não se esconde em uma máquina de lavar, ela se esconde meio que em um armário. Crianças não se escondam dentro da máquina de lavar. No quarto da Nani tem um pôster da Mulan. E, tipo, várias medalhas e troféus, o que dá a entender pra gente que ela era uma surfista, assim, profissional, que tinha a intenção de continuar nessa carreira, mas teve que abrir mão pra cuidar da Lilo, por conta do falecimento dos pais dela. Uma guerreira. Outra coisa também é que durante o filme inteiro tem vários Mickeys, tipo, muitos. E também a linguagem que aparece no filme, a língua alienígena, foi criada justamente para esse filme, o que é também algo bem bacana. Mas enfim, passando para o próximo filme que foi lançado somente um ano depois, em 2003. O filme começa de uma forma hilária, que é o Ganku em uma entrevista com o Hamsterville, digamos que o vilão do universo da Lilo. Ele tá entrevistando o Ganku porque depois de tudo que aconteceu, ele foi demitido e tal, aí ele tava se candidatando pra ajudar o Hamsterville a pegar as outras experiências do Jumba, porque o Stitch é a experiência 626, ou seja, tinha mais 625 experiências. Aparentemente, o Hamsterville e o Jumba eram meio que sócios, porém, o Hamsterville só tinha a maldade e o Jumba a inteligência, então basicamente o Jumba que fez todo o trabalho. Esse filme é basicamente sobre essa trama do Hamsterville tentando pegar as outras experiências do Jumba. O Stitch, agora é o Stitch, que tá se sentindo sozinho. Não tem ninguém como ele ali, ele não se encaixa em nenhum lugar, ele queria ali alguém como ele. O Ganku sequestra o Jumba, mas o Jumba consegue salvar suas experiências que continuam na Terra, enquanto ele é levado. Nessa brincadeira, Plickly deu uma função pra Lilo e pro Stitch: não molharem as experiências do Jumba, porque se eles molhassem, a experiência ia meio que tomar vida e ficar como o Stitch. Era tipo outras versões do Stitch, digamos assim. E obviamente o Stitch e a Lilo não deram a menor bola pro que o Plickly pediu e molharam uma das experiências na esperança dela poder ajudar a resgatar o Jumba. O que obviamente não dá muito certo. Tem uma cena muito engraçada que não faz o menor sentido. O Plickly, ele fica ligando de alguma forma para os outros planetas. E de alguma forma ele consegue o telefone da nave, especificamente do quarto, do espaço lá que o Jumba tá preso. A única parte do corpo do Jumba que aparece é a cabeça dele. De alguma forma, o Jumba consegue pegar esse telefone e atender. Como? Ninguém sabe. Mas enfim, desenho, gente, animação, vamos abraçar. Nessa brincadeira, o Hamsterville disse que ou eles entregavam as 625 experiências, ou nunca mais eles iam ver o Jumba. Então, o assistente social, mais o Plickly, vão lá entregar os experimentos do Jumba, mas o Hamsterville notou que estava faltando um, que a Lilo conseguiu trazer, mas ela não entregou ele. Ela libertou ele. E nessa confusão, o Stitch conseguiu salvar o Jumba. Porém, o Hamsterville tinha conseguido ficar com as experiências, o que não podia acontecer. Então a Lilo e o Stitch entram na nave para tentar salvar essas experiências. Nessa brincadeira, as experiências são jogadas todas na Terra. Muito revoltado da vida com essa situação, o Hamsterville, ele tem a ideia de clonar o Stitch, porque ele não é um gênio do mal, entendeu? Ele é só mal. Aí a ideia dele é clonar o Stitch, já que ele não conseguiria produzir outros. Nessa brincadeira, ele teria que ser cortado ao meio. Porém, digamos que o primo dele, porque é assim que a Lilo ensina o Stitch a chamar, o primo do Stitch, que é a outra experiência que eles liberaram, salva o Stitch, que salva a Lilo. E aí, aqui a gente tem uma coisa muito legal,
que, sei lá, eu queria que os criadores de Moana 2 tivessem prestado atenção antes de fazer Moana 2. Porque o que acontece? Moana 2 era pra ser uma série, mas eles quiseram colocar tudo em um filme. Parece que só jogaram e resumiram tudo em um filme de 1 hora e pouquinho. E isso não foi legal. Porém, aqui em Lilo e Stitch, eles fizeram esse filme de 2003 pra justamente depois dele criar um propósito pra uma série. Porque o que acontece? As experiências que foram jogadas pelo Havaí, elas em algum momento iam cair em algum lugar líquido. E aí elas iam se transformar nos alienígenas e tudo mais. E a Lilo se comprometeu de encontrar uma função pra elas, um local pra elas ficarem ali, porque a ideia da chefona era destruir o planeta. Olha que básico, muito querida ela. Acho que não tenho escolha a não ser evacuar o planeta e depois destruí-lo. O quê? Realmente resolveria o problema assim, de uma forma assim mais prática, fácil e rápida, mas enfim. Aí a série da Lilo, que foi criada no mesmo ano, em 2003, é basicamente da Lilo e do Stitch, encontrando esses outros alienígenas e ajudando eles a encontrarem um objetivo. Por exemplo, o alienígena que a Lilo e o Stitch liberaram era tipo de eletricidade. E lá na ilha tinha um farol que não estava funcionando porque era muito caro manter ele funcionando. Mas como a experiência, que eu não lembro o nome, mas ele é amarelinho e ele tem poderes de eletricidade, por conta disso ele consegue deixar o farol ligado. Ele não destrói nem nada. Então ele fica ali, feliz da vida, com uma função, entendeu? E é basicamente isso que a Lilo e o Stitch vão tentar fazer com os outros em uma série. Ou seja, tudo amarradinho, tendo um propósito muito bacana. Enfim, sei lá, pra mim seria bem mais legal se fizessem dessa forma, sabe? Fazer um filme pra introduzir uma série. E não pegar a série e tentar resumir em um filme porque não fica bacana, entendeu? Mas nada contra quem gostou, gente. Mas eu particularmente prefiro muito mais Moana, a primeira, do que a segunda. Porque tem muita gíria na segunda e dá pra ver que faltou ali informação. As coisas são muito jogadas e resumidas e às vezes isso não fica legal. As crianças tudo amam, entendeu? Mas a gente que é mais velho percebe. Mas enfim, voltando pra Lilo e Stitch. Em 2005, foi lançado outro filme da Lilo e do Stitch, com uma proposta de que o Stitch estava meio que com defeito. O que ocorre? O filme começa com o Stitch tendo meio que um pesadelo, dele chegando na Terra, destruindo tudo. Enfim, era um sonho. E é muito engraçado, porque a Lilo se faz de psicóloga, né? De terapeuta dele. É muito fofa essa cena. A princípio a gente não entende o que tá acontecendo com o Stitch. Parece que ele tá tendo meio que uns surtos, decaindo, voltando à sua programação original. No filme, a Lilo, ela vai estar participando de um festival da primavera pra dançar. Uma coreografia que ela mesma tinha que montar, com um tema e tudo mais. E a gente descobre que a mãe da Lilo, quando tinha a idade dela, dançou e ganhou. E aí a Lilo queria muito ser que nem a mãe dela. Mas a princípio não dá muito certo, a Lilo fica meio desanimada, achando que ela nunca vai conseguir ser como a mãe dela e tudo mais. E aí as crises do Stitch vão aumentando e o Jumba se atenta. E aí que a gente entende o que tá acontecendo. Quando o Stitch foi criado, não deu tempo do Jumba carregar totalmente ele porque os policiais chegaram, justamente para levar ele a julgamento. E aí a Lilo tenta ajudar o Stitch pra ele continuar sendo bom e tudo mais, só que ele vai de mal a pior, porque o problema não era ele ser bom ou mal, era a carga que estava faltando nele. Mas as coisas começam a esquentar, porque o Stitch não consegue se controlar quando a Lilo vai apresentar a sua coreografia pro professor. Ele estraga tudo, a Lilo quase perde a vaga pra participar do festival e ela fica muito brava com o Stitch. Nesse meio tempo, o Jumba e o Plickly, eles tentam criar uma máquina para restaurar a carga do Stitch. Chega o dia da Lilo apresentar e tudo mais, mas ela tá muito preocupada com o Stitch. E, gente, a dança que ela ia apresentar era sobre uma história de amizade, cujo amor dessa amizade era mais forte do que a morte. Minha ula é sobre uma antiga amizade que prova que o amor é mais poderoso do que a morte. E quando a Lilo ia apresentar, ela, assim, minha interpretação, entendeu? Ela pesou o que era mais importante e foi atrás do amigo dela que não tava nada bem. Ele tava tão mal que ele pegou a nave na intenção de ir embora, pra não machucar ninguém. Porque tudo que ele menos queria era machucar alguém, só que ele não tava tendo controle do corpo dele pra conseguir isso. E aí a gente tem uma parte muito legal, porque a Nani, ela vai com todo mundo atrás do Stitch em um Fusca azul. Aí eles até tentam colocar o Stitch dentro da máquina que o Jumba e o Plickly fizeram, mas não funciona. E o Stitch meio que morre ali. Mas aí a Lilo pega ele no colo, fala lá o quanto ele é importante pra ela. Você me honrando, Stitch. E aí ele ressuscita, né? Porque, gente, desanimado, tem que ter um final feliz e fim da história. E é muito fofo, porque é justamente sobre isso que a dança que ela ia fazer era sobre. O amor de uma amizade era mais forte do que a própria morte.
Muito lindo, muito bonitinho. Aí, beleza, em 2006 foi lançado outro filme. Esse é o último, gente, respira, vem comigo. E esse filme, ele acontece justamente depois da série lançada em 2003, quando a Lilo e Stitch conseguem recuperar todos os 625 experimentos. E eles são recompensados por isso. A Lilo, o Stitch, o Plickly e o Jumba, eles foram colocados em locais diferentes da galáxia, onde cada um pensa estar no seu lugar, sabe? O que acontece? O hamster viu volta, ele escapa da prisão e tudo mais, e força o Jumba a criar um novo experimento. Porque não bastou ele ter feito sozinho 626 experimentos. Ele tinha porque tinha que criar mais um. E aí ele cria tipo uma versão malvada do Stitch. E pra piorar, o hamster viu faz o que ele queria ter feito com o Stitch, que era clonar. Ele clona essa versão maléfica, sombria do Stitch e cria um exército. E aí a turma tem que se reunir novamente pra, dar conta desse exército. E eles chegam à linda conclusão de que eles devem permanecer unidos. Todos os filmes da Lilo e do Stitch, eu sinto que são muito amarradinhos um com o outro. Eu gostei bastante disso, não é uma coisa aleatória. Gente, as coisas de antigamente eram tão maravilhosas, meu Deus do céu, gente. E eu de todo o meu coração espero que esse filme do Stitch seja bom. Me conta aqui nos comentários se você tá animado e vai assistir o live action de Lilo e Stitch no cinema. Obviamente farei a análise completa, entendeu? E, enfim, é isso, galerinha. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se vocês querem ver mais vídeos de outros desenhos, animações, filmes, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra não perder um vídeo e deixa o like pra valorizar o meu trabalho e fazer com que ele chegue a mais pessoas que gostam desse conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!